dinheiro aqui, para quem não está mais familiarizado, a empresa tem lá o estado operacional dela. Então, por exemplo, venda de produtos, Dollar General, está vendendo. Só que essa empresa tem muita dívida. Várias empresas americanas têm muita dívida porque era muito barato se endividar. Só que essa dívida que tinha um juros baixinhos, se ela é pós-fixada, agora ela tem uns juros mais altos. E aí, para você pagar o custo dessa dívida, uma empresa que tem caixa ganha dinheiro com juro alto. Quem tem dívida perde dinheiro com juro alto. Aí o resultado, o lucro líquido dela, né, fica horrível, ou algumas podem ter, inclusive, prejuízo. Mas a minha pergunta sobre o mundo, porque lá fora, ok, nos Estados Unidos, né, o S&P está sendo puxado por algumas poucas empresas que são as líderes em inteligência artificial e empresas de tecnologia. Mas se você olha o DAX, como eu falei, está subindo 12. Se a gente olha o CAC 40 lá da França, está subindo 10. Se a gente olha o Nikkei, está subindo 28. O Nikkei é outlier. Por que as bolsas no geral estão caminhando, sendo que se a gente pega a teoria, pô, imagina antes, né? Alguém pergunta, ó, vamos subir o juro de 0 para 4,25 na Europa e de 0 para 5,5 nos Estados Unidos e pode subir mais. O que vai acontecer com a bolsa? Eu acho que 10 entre 10 financistas falariam, provavelmente irá cair. E não está acontecendo isso. Ainda é resultado de estímulo monetário da época de pandemia até agora, na opinião de vocês? O Japão não. O Japão, ele conseguiu controlar a inflação. A pior inflação do Japão nesse período inteiro foi 2,60. Aí você olha assim, caramba, 2,60, que isso? O pessoal não sabe o que é inflação de 2,60 há séculos. E ao mesmo tempo eles mantiveram política monetária e desvalorizaram o ien. Então você teve um incentivo interno e de exportação para o Japão muito grande. Então o Japão é tranquilo de explicar, porque eles controlaram a inflação sem precisar mexer em política monetária. Inflação A mais alta lá foi isso? japonesa 2,60? controlou a inflação. Porque era É muito negativa, louco né? isso. O Japão não tinha inflação. É o quê? É demográfico isso? É cultural, é literalmente cultural. Ele chega para a população, ó, Não a consome. gente, o preço tá caro, a gente não consome. Jejum. É assim, Tanto que é cultural, é o muito governo louco. japonês, o Banco Central japonês, ele controla a banda de oscilação da taxa de juros, sempre mantendo ela mais próxima de zero para estimular o consumo. Porque o japonês ainda guarda dinheiro em casa. Senão não consome. Senão não consome. Eles não consomem. Quem viu tudo isso? Aí é isso que eu acho genial, né? Esse case do Japão, quem foi o primeiro cara que viu isso e já está desde abril do ano passado investindo lá? Warren Buffett. A Berkshire tem a maior posição da história desde que fundou em Japão. E agora todo mundo, depois que o Japão subiu 30%, pô, Japão, vale a pena investir? Cara, Já andou 30. E fora, desculpa. não, e é o Japão, né? Vai voltar. E fora o seguinte, o Banco Central japonês, ele tem ETF. É. É muito louco isso. Ele opera Como é que o ETF. Banco Central tem ações? Ele não é, não é Então que ele opera, também é que ele ajuda é a um dos segurar, maiores balizar das preço. posições, É né? loucura isso. Sim, eu não sei explicar para minhas filhas porque o Banco Central do Japão tem ações. Minhas filhas sabem ler DRE com 10 anos, tá? Elas olham lá o resultado e falam, pai, tá devendo muito ao banco, isso é perigoso, não é? É. Eu acho que o resto do mundo é um pouco de efeito de cauda da pandemia e também um pouco de empolgação com o mercado americano, porque você pega a própria Europa em si, foi bem como o Cabral colocou um pouco anteriormente. A Europa, a Alemanha já está em recessão, e por os indicadores, faz 2 trimestres que ela está em recessão. Eles estão com um problema sério migratório lá e de uma economia que não tem estímulo, porque a própria juventude não quer trabalhar, quer o assistencialismo. Na França, agora os alemães. A Inglaterra sofre do Brexit. Eu acho que é muito porque esse rearranjo do Brexit na hora depois vem o Covid, foi um embaralhado de coisas que ainda não tem nem os acordos de negócios ainda não estão claros do que vai ser. Mas faz todo sentido, Bruno. E tanto é que, para quem olha o macro e para quem analisa dados, esse ano está sendo horroroso. É porrada o dia inteiro. Eu tomo porrada direto, porque eu falo, cara, pelos indicadores não dá para entrar nessa Quantos piscina. dados não se falam? É, porque primeiro, tem um monte de dado que não fala. Quando você olha os Estados Unidos, é difícil que você fala, cara, o emprego está aquecido, mas inflação, juros, atividade, tudo caminhando para o limbo e o desemprego continua ali, o mercado de trabalho contratando, salários aumentando. O salário tem aumentado quase que no ritmo da inflação, agora que ela caiu. Você fica perdido. Só que daí entra a parte da tecnologia, que eu acho que é o grande X da questão e vai ser a grande virada desse ciclo. Então, em termos de recessão, como foi 2008, muito do que o mercado aposta é que a eficiência que a tecnologia te traz e corte de custos que a tecnologia te traz vão ajudar você não ter uma recessão, mas vai ser aquele... Sabe quando você empurra o seu amigo numa piscina gelada e o cara já sai correndo porque a água está fria? É isso que o mercado espera. Por isso que o mercado está precificando essas coisas. Só que quando você separa o joio do trigo,
tirando tecnologia, nada andou esse ano. O S&P sem as 7 maiores, que é Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta e Tesla, o S&P está subindo 3% no ano. Então, o cara que faz stock picking, a chance dele estar mal lá fora é muito grande. Quem está Estão, em ETF está bem. pega os hedge funds, pega Rei Dalio, pega toda essa turma. Eles não estão batendo o S&P de pé, não estão colados no S&P, tá tudo no zero. Só o Buffett mesmo. Fundo macro tá apanhando. Fundo macro tá apanhando. E o Buffett é o Buffett, né? Tem Apple como principal. Exato. O Buffett é bizarro. Eu sempre tem aquela discussão, né? Poxa, como é que o Buffett faz o que ele faz? Durante mercados de alta, né, ficava um pouco para trás às vezes, mas você pega a média dele, 20% ao ano de rentabilidade, o S&P dá uns 10%, e quando o S&P estava caindo uns 15%, ele cai a 4%. Então, realmente, é um cara muito diferenciado. Mas qual você acha que vai ser a consequência disso, então, dessa recessão? Que na Europa, você falou, Cabral já está instalada. Nos Estados Unidos já começou? Ou não? Já. Você acha que o mercado vai cair muito a ponto do pessoal, poxa, então é melhor segurar um pouco o aporte? Eu acho que é o seguinte, a gente fez um estudo outro dia no Global sobre mostrar o S&P normal e o S&P com o mesmo peso, que é o equal weight. Você vê uma boca de jacaré. Porque teve tecnologia que andou, quando você tira o peso disso, fica bem discrepante isso. A gente começa a ver que tecnologia não vai cair mais. Vamos lá. A Malu, que é uma investidora, não trabalha no mercado, mas conhece o mercado e tanto escuta. Malu, hoje, na sua concepção, o que você acha que precisava acontecer no mundo para uma ação da Apple cair 10% num dia? Nossa, nem sei. Não sei, acho que não existe. Ninguém pensa nisso. Como que a Apple cai 10% num dia? Uma empresa de 3 trilhões de dólares com 120 bi de caixa. Como que ela cai 10%? Todo mundo na mesa usando eles. 68% de market share do iPhone. Vai lançar o 15, vai ser um baita termômetro aqui a 2 semanas. Mas assim, ninguém consegue visualizar uma Apple, uma Microsoft. Como ela cai 10%? Tá nem ideia também. Essas duas juntas já são 20% do S&P praticamente. A Tesla até teria chance, mas essas duas... É pezinho, né? Aconteceu um fenômeno o mês passado, que foi a primeira vez na história que tivemos que fazer o QQQ, que é o índice Nasdaq, né, o ETF do Nasdaq, teve que fazer um rebalanceamento, porque a Microsoft, Apple, Nvidia, Google e Amazon estavam mais de 50% de peso, do tamanho que elas ganharam. Então a discrepância dessas 5 empresas, 50%. Tiveram que rebalancear tudo. Um ETF com 100 posições. 100 posições. Então, assim, tiveram que rebalancear tudo. Parece o Brasil, né? O tamanho que essas empresas ganharam, e aí aquela pergunta, Apple cai 10% num dia? Microsoft cai 10%? E se cair, todo mundo vai comprar. Porque você vai falar, não, tá errado, eu vou comprar. É verdade. Então, isso evita essas oscilações de bolsa que a gente via no passado. Veio a crise de 2008, caiu 80%, 70%. Uma Apple não cai. Uma Microsoft não cai, uma Google não cai. Agora a Nvidia, todo mundo está falando que ela pode cair. Só ela tem a tecnologia da inteligência artificial. Só está crescendo. Uma empresa do tamanho da Nvidia, que veio de alguns bilhões, subiu 200%. Uma coisa era, não, fizemos o IPO aqui dessa empresa pequenininha, ela tem 100 milhões, ela subiu 300%. Pô, valia 100 milhões. Não, ela já valia 400 ou 500 bilhões e ela subiu 200%. Então tem mais chance do Dow Jones sentir do que o Nasdaq. E já sentiu, porque você tira elas, ele está no 0 a 0.